Vamos então dar início aqui ao nosso encontro da 19ª Onda Encantada, é número 19, da Aya Azul. Esta é também a primeira onda e o primeiro encontro deste anel, o anel 39. Então vamos fazer o nosso centramento, vamos fechar os olhos, ficar com a coluna mais direita possível na cadeira. Estender as mãos aos nossos joelhos e vamos tomar consciência da nossa respiração. Vamos trazer toda a nossa atenção para este aqui e agora, para o nosso corpo, para a nossa respiração. Vamos soltar todas as tensões, todos os pensamentos, todas as preocupações. E vamos manter-nos conscientes da temperatura do nosso corpo. Vamos fazer um breve scan pelo corpo, desde a ponta dos pés até ao topo da cabeça, sentindo cada parte. Tomando consciência deste nosso templo e agradecendo estarmos aqui e agora, presentes, conscientes, comprometidos com este caminho, com a nossa vida, com o nosso corpo. Vamos sentir como é bom respirar, sentir o ar a entrar e a sair pelas nossas narinas, o movimento do nosso corpo ao inspirar e ao expirar. Vamos trazer a respiração dos 4 tempos, respiração da mente natural, esta respiração quaternária. Então, vamos fazer durante 4 ciclos, cada um ao seu ritmo. Vamos expirar todo o ar e vamos iniciar a partir de agora. Fazemos um último ciclo.
e retornamos a uma respiração normal, trazendo as nossas mãos ao coração. Vamos sentir o pulsar do nosso coração nas nossas mãos, o movimento da respiração no nosso peito, subir e a descer. Vamos deixar que o sentimento de gratidão, de amor, brote do centro do nosso coração e se espalhe por todo o nosso corpo, honrando, agradecendo esta vida, este corpo que nos permite estar aqui e agora, neste caminho de evolução de consciência. Vamos agradecer mais uma onda encantada, mais um ano que se inicia à volta do Sol. Agradecer também o ciclo já percorrido e principalmente este aqui e agora, este dia de vida, com tudo aquilo que já realizamos e manifestamos, com todos os downloads e uploads que já efetuamos na mente da Terra. Vamos enviar amor, luz e muita gratidão à nossa vida, a todas as suas conexões nesta nossa grande mandala, a todos os pontos, a todas as ligações que são potenciadas pela nossa ligação ao coração do céu e ao coração da terra. Vamos visualizar esse feixe de luz que nos conecta ao coração do Pai e ao coração da Mãe. Vamos sentir as bênçãos que descem sobre nós, esse fogo universal, essa consciência divina, esse poder, calor, luminosidade. E sentir também todo o amor, toda a nutrição, toda a abundância da natureza. Sentir esta ligação bem forte que nos nutre, que nos ilumina. Neste nosso centro, neste nosso coração, vamos agradecer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que intencionamos. Sentir-nos conectados com todas as sabedorias, com todos os guias, com todos os mestres, com o nosso eu superior. Vamos estar receptivos em canal com todas essas consciências que nos amam, que nos guiam e que nos auxiliam. E com muito amor, muita gratidão, centrados no coração e conscientes de todas estas relações, conexões, guianças e bênçãos. Vamos ancorar a prece às 7 direções galácticas para que reverbere em nós e por todos os seres agora. Desde a casa esta da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós,
para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe, com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Ayum Hunabku Evamaya Emaho. Salve a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, bem em paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor, amor. Rakesh. Gratidão. Estás bem? Sim. Então, aqui vamos nós para a leitura da onda. Por aqui a onda da águia. Vamos sempre relembrar do caminho que já percorremos. Então, quem abriu ontem a porta para este novo ciclo foi o Mago. Nos falou sobre essa transcendência através do estarmos receptivos ao momento presente, a este aqui e agora, à temporalidade. Então, o Mago vem trazer essa mensagem bastante forte na abertura desta onda e também por ser o poder oculto. A onda do mago vai estar a empoderar toda esta onda da águia, então toda esta atemporalidade, todo este momento, todo este aqui e agora vai estar sempre muito presente, é o que nos vai empoderar ao longo destes 13 dias. E relembramos também este castelo verde que iniciou com a onda da lua, todas aquelas questões ligadas à purificação das águas, ao emocional, no fundo, a essas nossas águas e à forma como fluímos. E depois passamos para a onda do vento, da comunicação, desse alento, do espírito, do verbo, e agora passamos para a onda da mente. Então temos as emoções, a palavra e agora temos a mente com os seus pensamentos. E vamos depois terminar todo este ciclo na onda da estrela, não é? Dessa arte, dessa beleza, dessa elegância. Então temos este aspecto aqui desta mente, destes 13 dias que vamos agora percorrer, que trazem este poder de criar, de mente e de visão. Isto é o que o artista faz antes de qualquer manifestação de arte, não é? Ele tem aquela visão, ele tem aquele pensamento, tem aquela vontade de criar. E isso surge desta nossa mente. Então a águia vem-nos falar sobre isto. O que é que nós estamos a visionar? Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito, não é? Em termos de criação. E é interessante que, quando nós pensamos nessa visão, nessa mente, nessa criação, remetemos sempre para um futuro, não é? E o mago vem-nos dizer que é agora. Então, enquanto que a águia tem esta questão de estar lá elevada e de ser uma visão futurística, muitas vezes, não é? De algo que ainda não temos, mas que vamos querer criar, o mago vai-nos sempre pedir e lembrar de trazer
criação para este aqui e agora, não é? Como se não houvesse esta questão do passado nem do futuro. Ela vai relembrar-nos sempre que nós já estamos a criar o futuro neste presente, não é? Os nossos pensamentos, a nossa mente, todas as nossas visões neste aqui e agora, neste momento, estão a criar o nosso futuro. E a onda da águia, ela vai ter como desafio toda a onda da serpente, não é? Quando que a águia está bem lá no alto, bem elevada, em todos os sentidos, não é? A serpente está bem na terra, bem no material, bem conectada com a terra. Então, e é análoga do próprio mago. Então, nós temos as ondas análogas, mais uma vez, a fazer este jogo de antípoda e de poder oculto. Então, traz ainda mais esta questão de ser aqui e agora, com os recursos que temos nesta terra, de baixar tudo isso e de manifestar na terra, não é? Trazer mesmo para a forma, para a matéria. A serpente está nesta questão do desafio, da onda toda, não é? Porque nós podemos ter também todas estas questões de vivermos sempre nos nossos pensamentos, nas nossas questões, mas temos que relembrar que o veículo para fazer toda essa criação e manifestação é através do nosso corpo, não é? Então traz também esta questão de olharmos para a nossa energia vital, de cuidarmos do nosso corpo, templo, porque é ele que vai ser o nosso veículo para podermos baixar todas estas criações, toda esta realidade visionária, criativa que a águia traz. Então é através desse nosso corpo, nesta nossa matéria, primeiro na nossa matéria, corpo, unidade e depois na própria Terra, porque ela vai se fazer também muito presente ao longo desta onda. O desafio, não, o desafio, o análogo, o poder análogo desta onda vai ser a semente, ter esse foco, não é? Essa fé, mesmo quando nós ainda não vemos. É a questão mesmo da semente ser pequenina, estar lá no escuro, ela ter todo esse potencial intrínseco dela para ser uma grande árvore e ainda não ser, não é? Mas é romper com essa limitação e ter fé e foco de que já é, não é? E deixar o tempo, não é? Os seus ciclos, esta ciclicidade, ocorrerem para ela se tornar essa grande árvore e fazer a colheita de todos esses frutos. Então, este foco e esta fé no acreditar sem ver ainda, não é? No plano manifestado nesta matéria. Mas nós já temos essa fé, essa confiança, esse foco de que essa realidade já existe agora. É esse o poder que esta semente traz. E depois como poder oculto, não é? Da própria águia. É o enlaçador que pede essa morte para todas as crenças, para tudo aquilo que limita, tudo aquilo que são conceitos que já não servem, assim como a própria serpente também pede isso. Dar essa morte, esse fim aos vários ciclos e enlaçar outras realidades, outras dimensões, outros mundos. Desapego a que já foi para que o novo possa vir. Porque senão vamos estar sempre a criar na base daquilo que já foi e não há espaço para aquilo que pode ainda vir a ser. Muitas vezes realidades que nós nem nunca experienciámos nem vimos. O mago também pede essa receptividade para esse extraordinário, para essas realidades que nós ainda nem sequer as experienciamos, mas que basta elas estarem no campo, e estão no campo, não é? Da mente, para poderem ser canalizadas, percepcionadas, não é? Baixadas, aquelas ideias, aquelas visões.
Então o mago também traz essa questão dessa receptividade para baixar o extraordinário. E depois vai ser necessária então essa força oculta no enlaçador para desapegar de formas, pensamentos que já são obsoletos. Então é isso que o enlaçador traz. Quando vemos a onda, vemos aqui nesta transcendência a mão. Então a mão pede essa realização a todos os momentos, a todos os 13 passos desta onda, a ação, não é? O agir, quase que como o mago diz, porque ele é o oculto desta mão cósmica aqui e agora. À medida que a gente vai tendo essas visões, esses pensamentos criativos, há esta questão de agir no momento sobre eles. Não é? Então, muita ação, trazer mais uma vez para a forma, para a matéria, porque as nossas mãos são o veículo de expressão nesta realidade como seres humanos. É a partir delas que nós damos forma a tudo. Então, agir. E temos aqui nas torres de comando a tormenta, que fala sobre esta questão, né, da energia, onde é que nós vamos buscar esta energia para trazer esta visão e realizá-la? É dentro de nós. Temos que autogerar-nos, não é? Temos que ser nós o nosso próprio motor de energia. Então, acreditar, encontrar essa fonte interna que nos move, não é ela que vai comandar, é a nossa fonte interna de energia. E nós vamos ter que autogerá-la, inspirando-nos outra vez novamente pela própria mão. Age através da tua própria fonte de energia, né? Traz esse potencial do sol que ilumina, não é? Que é capaz de irradiar. Acredita nessa ligação com o espírito e segue o fluxo. Então é comandarmos essa nossa fonte de energia para termos coragem, força para mudar internamente e externamente, de acordo com essa visão criativa. E acreditar nesse sonho, que é o que pulsa esta noite solar, o nosso sonho, o que nos vai, essa imagem, não é? Mais uma vez, a noite a remeter-nos para o interior, porque ela é guiada também pela tormenta, fala sobre acedermos a esse nosso santuário interno, a esse sonho, a essa fonte autogeradora que está dentro de nós. Porque estes sonhos, estas visões, elas vêm de dentro, não é? De dentro de nós. Podemos inspirar-nos sim, termos vislumbres, mas isso depois de coisas lá fora, mas já nos está a falar da sincronicidade, mas no início ela vem de dentro. Então só nós é que conseguimos aceder a isso internamente. E temos de ter muita coragem, porque é o que fala esse guerreiro, para acreditar nelas e ter força para manifestar esse sonho, não é? Escolher novos caminhos e depois percebendo que o externo vai começar a refletir. Então, passamos depois aqui para o guerreiro lunar, que já vai falar novamente sobre esta questão da coragem, desta intrepidez, de ter essa inteligência. Ele vem pedir isso, que a gente tenhamos coragem para seguir em frente com essas visões, porque sabemos o valor que elas têm. Se forem visões bem fortes, elas vão estar assentes sobre valores bem enraizados para nós. E isso vai ser o motor. Então, o desafio vai ser mesmo, ok, o que é que tem realmente importância para mim? Eu vou ser persistente nesse caminho, nessa visão. E vou ativar essa coragem para seguir com o sonho, deixando tudo para trás. Isso sou supervivente, sobrevivente, como essa serpente pede. Quem puder este guerreiro. E vamos equilibrar, ordenar, não é? Este sol
através dessa iluminação, desse fogo universal que nos ilumina, não é? E que nós também iluminamos ao mesmo tempo. O nosso motor, esse, essa tormenta que comanda essa autogeração, também está na ordem. Então nós vamos conseguir equilibrar-nos e ordenar-nos, estando conectados com este nosso sol interno, com essa fonte, com essa nossa chispa divina, reconhecendo que somos esse sol, esse ser de luz, não é? Então, que brilhamos de dentro, à imagem e à semelhança. Então, vamos trabalhar muito essa questão do nosso sol, do nosso dom, ordenar isso, porque ele traz estas questões do cachorro, da nossa verdade, do coração, como desafio, e do dragão nos empodera a estar nutridos no nosso ser. Então, nós somos esse próprio sol, esse ser divino. E mais uma vez, toda esta onda vai trazer essa questão de manifestarmos essa fé, esse foco, essa percepção, não é? Percepção que também remete muito de dentro. Então, vamos manifestar isso nesta onda, manifestar esse, essa fé, esse querer sem ver. No serviço temos a Terra, que nos vai falar sobre a constante evolução, navegação e as sincronicidades, porque nós vamos ter muitas visões, muitas ideias criativas e, como a gente já tinha falado no início, as sincronicidades vão começar a surgir como indicadores do caminho, não é? Por onde temos que evoluir, quais as nossas rotas, e eles vão nos ajudando nesta navegação. É a forma como o espírito comunica. E nós seguimos nesse fluxo. Mais uma vez, nutrindo dessas novas formas, não é? Muitas vezes estas visões não existem, estas criações não existem. Então nós vamos ter que nutrir essa nova realidade, esse novo ser, esse novo tempo, que é o que está aqui no, no dragão ressonante. Novos caminhos, novos seres, nutrir essa nova realidade. E então cooperamos com essa força vital que manifesta na matéria, que dá forma, essa atemporalidade do mago, um novo encantamento. Liberamos essa forma, liberamos essa criação na matéria. Então trazemos o que estava só no plano do pensamento à forma e ela manifesta-se e cooperamos através disso, de seguir a manifestar Peraí, esses. peraí, 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 peraí. Onde é que você tá? Que eu já tô perdido. Ah, na serpente cristal. Estava a fazer as Tá, triangulações. não é serpente cristal, é serpente espectral. Sim, espectral, sim. Liberamos essa. Estás a falar de cooperação? Pois, então enganei-me. É Então, aí que eu me perdi. tá. Então liberamos isso, peço desculpa. Liberamos essa supervivência, essa energia para manifestar essa visão nesta forma, nesta matéria aqui e agora. Então, passamos depois para o espelho. Eu estou a fazer a leitura sucinta e depois tu fazes também. Pô, mas estás a fazer muito correndo. Estás a correr por que tão rápido assim? Não estou. Estou no fluxo. Beleza. O espelho, ele fala sobre esse reflexo, não é? Desse ser, daquilo que estamos a nutrir,
em como tudo vai refletir, não é? Essa realidade, essa criação, aquilo que nós estamos a querer manifestar na Terra, as sincronicidades, não é? É como se o espelho ele estivesse nessa forma para refletir todo este caminho. Então, tudo vai ser uma expressão. Esse sonho vai se tornar manifesto na forma, através desse espelho autoexistente. E isso vai nos mostrar este novo tempo, este novo ser manifestado momento a momento, através de todas as formas, de todos os seres com que nos cruzamos, de toda a nossa realidade. Então, o espelho e a terra, para mim, eles estão aqui muito nesta questão de nos mostrar, de ser o reflexo daquilo que está a tomar forma, daquilo que é pensamento criativo, visionário a ser manifestado na matéria. Esta terra elétrica e este espelho autoexistente vão nos falar sobre isso, como estamos a dar forma a essas visões, a essas criações. E o espírito, neste tom galáctico, vai ser essa integração, não é? Se aquilo que estamos a canalizar, essa conexão com o alto, com o divino, através da forma do verbo, não é? Se nós estamos a viver e estamos a verbalizar, não é? Porque é uma das formas como nós manifestamos o poder da nossa palavra, se está alinhado com esta visão criativa, com com aquilo que nós queremos viver. E então, sim, vem o enlaçador nesta cooperação de soltar essas formas de pensamento, todas essas realidades e criações que já são obsoletas, para abrir novos caminhos, o caminho para o novo. E ele vem com essa ajuda, não é? Desse espelho que também vai cooperar nesse reflexo para nós podermos ver a manifestação, não é? Desse novo caminho, daquilo que nós estamos a dar forma e a construir ao longo desta onda. Porque depois, na próxima onda, já é a arte manifestada. No fundo, é a culminação de todo este ciclo. Então, quando nós chegamos aqui, à onda da águia, já estamos muito conscientes do poder da nossa mente, como ela cria, de perceber que existe também esta questão da mente coletiva, da mente planetária, do banco onde surgem todas as ideias e que nós estamos nesta vida, nesta terra também, como seres que estão a canalizar e a dar forma. Estamos em missão para algo superior e que ela passa através de nós, como somos estes agentes que trazem, que canalizam estas formas pensamento elevadas para criá-las neste mundo, nesta terra, para que todos possam continuar a evoluir para um mundo mais belo, mais harmonioso, mais artístico, mais elegante. Em viver o tempo é arte. Então foi isto que eu senti nesta onda. Mas podes complementar agora, Ícaro, e fazes a tua leitura. Sim, muito bom. Gratidão. Então, Eu só interrompi aquela hora porque eu vi que por você estar fazendo muito depressa, tinha pulado ali, a serpente tinha virado cristal, mas tava muito bom, muito alinhado aqui com o que eu estava vendo também. É que enquanto você vai falando, eu estou escrevendo, e pois. aí eu, tipo, só que eu tô escrevendo não o que você tá falando, tô escrevendo o que da minha cabeça tá vindo, e aí vai, algumas coisas vão indo no mesmo rumo, sabe? Uhum.
E aí naquela hora você passou tão rápido pelo dragão ressonante que eu, quando chegou na serpente, que eu percebi que tava trocado. Mas eu vejo que o enlaçador ele tem uma função bem importante, né, nessa onda. O enlaçador ele é um selo que sugere a troca de plano, né, do plano puramente emocional para o plano superior abstrato, né, da mente, né. Então, por isso que ele é um enlaçador, né? Ele enlaça as duas faces das quais o mental concreto está no meio, né? E por isso ele empodera a águia, porque o selo da águia ele tem essa essência, né? Como sendo o selo número 15. Esse número ele é expressivo, né? No tarô comum, né? Vulgar, ele é. Vulgar não, né? Mas o tarô, pronto, que foi usado até então, ele é o arcano do diabo, né? E ele tem essa coisa, né, de trazer algo que foi muito obscurecido para se tornar luminoso, né, e para fazer luz a uma hipótese que está escondida por detrás dessas limitações todas, né, do medo, essas limitações autoimpostas pelo dogma, pelo medo, pelas inúmeras histórias, né, que nós fomos absorvendo e condicionamentos e tudo. E aí o voo dessa águia ele fica condicionado a esse desapego, né? A essa morte, né? Por isso que a águia lá em determinado momento da vida dela, ela se recolhe, né? E troca as garras, troca o bico, troca tudo para poder viver novamente mais um outro período de vida igual aquele, né? Porque ela consegue perceber as limitações que ela tinha e o potencial que ela tem de viver algo muito além, muito maior, né? Com outro olhar, com outra visão, né? Ou seja, meio que ela deixa de ser puramente um predador para ser um ser mais sublime, né? E nesse sentido, essa função do enlaçador ela é fundamental, né? Porque ele mostra, né, as correspondências do mundo meramente material, ilusório, para o mundo espiritual e real, né? Que está para além do que os olhos puramente físicos podem ver, né? E só essa águia voando mais alto e tendo essa visão mais ampla, mais expandida, livre dos, vamos dizer assim, da, da ganância, né? Livre do querer tudo para si. Quando esse olhar ela consegue atingir esse olhar, ela passa a criar incessantemente, né? E aí uma coisa corresponde à outra, porque essa criação perene, contínua e incessante, ela tem a ver justamente com as oportunidades que o enlaçador, que ele vem dizer que tudo é possível, né? Que as oportunidades estão justamente no não ficar carregando pesos do passado, para que você consiga enxergar as infinitas possibilidades do futuro, né? Através do presente, no caso, né? Então ele iguala, né, os mundos, né? Esse igualar ele está nisso, né? Tipo assim, conseguir perceber que por trás da ilusão está a realidade, né? Por trás da morte está a imortalidade, né? Então o enlaçador ele traz essa essência e a águia, com esse poder, empoderada por isso, ela consegue fazer com que a mente dela deixe de ser um fator limitante, né? E passe a ser um fator de infinitas possibilidades, né? De expansão contínua e infinita. E daí o desafio disso o desafio disso é essa inteligência, né? Essa inteligência que se adquire através do questionamento, né? A inteligência ela é uma coisa muito própria do indivíduo, né? Assim, você não tem como comparar a inteligência dos indivíduos porque
Uma coisa é o acúmulo de conhecimento, outra coisa é a inteligência, que é a capacidade de resolver problemas, né, que um indivíduo adquire pelas suas próprias experiências, né? E o que faz um guerreiro, né? O que que diferencia um guerreiro de outro num campo de batalha, né? É a capacidade que ele tem de viver, né? De sobreviver, porque o poder oculto dele é justamente a serpente, né? Então, é esse poder de sobreviver maior do que o dos outros é que vai fazer com que ele seja e de trazer resolução, né, para os problemas, ou seja, de se manter intrépido. Então, eu sempre olho para esse selo do guerreiro como um selo que inspira muita autonomia, né? Assim, autonomia no sentido de saber bem o que se está fazendo para que a partir daí você seja capaz de chegar aonde você quer chegar, né? Pela sua própria habilidade, né? E aí ele está guiado aqui, ele é um guerreiro guiado justamente por esse senso de abstração que essa visão da águia traz, que é o quê? Que é um senso de ver que tudo pode ser mais belo, que tudo pode ser mais harmônico, que ele próprio pode ser mais elegante perante a vida e por isso inspirar elegância aos outros, né? Porque é aquilo, uma pessoa que tem essa majestade, a palavra é essa, né? Uma pessoa que tem essa majestade, ela dificilmente vai se ver num lugar que força ela a baixar dessa postura que ela tem, né? Vai acontecer muito mais vezes dela inspirar que as outras pessoas se ponham numa postura diferente perante ela, do que de fato sentir a pressão de ter que baixar o seu ímpeto, a sua elegância por conta do ambiente ou por conta das companhias, né? E isso vai se ver aqui mais adiante na onda, mas seguindo aqui no serviço, o serviço dessa caminhada, né, depois que você tem essa visão e essa mente criativa, ativa, você é desafiado a se manter intrépido, a questionar, né, a ser inteligente, né, usar das suas experiências, usar daquilo tudo do seu repertório para seguir adiante, acreditando e fazendo e tudo. Você vem servir através da terra, que é a navegação, né? E é interessante porque essa onda. Peraí que eu vou encostar aqui rapidinho. Tô e eu, acabou de lançar, né? Tá em evidência o filme da Odisseia. E eu já, antes de lançar o filme, nem sabia que ia lançar. Estava lendo o livro, né? Por inspiração. E acho que essa onda tem muito a ver com isso, sabe? Tem muito a ver com essa história. Esse serviço de você saber navegar, né? Saber navegar, servir pela navegação é você estar sempre pronto, né, para as intempéries, é você estar sempre atento para as mudanças. E isso se faz por inspiração dessa onda oculta, né, que é a do mago, que é você estar sempre ali no momento, conectado, né? Porque você sabe que se a maré levantou, você tem que ter um determinado procedimento, se a maré está calma, você tem outro, se pronto, se o vento sopra numa direção, você tem que ter uma abordagem, se sopra em outra, você tem que ter outra abordagem, mas o que inspira essa navegação ter sucesso e seguir no caminho daquilo que você está criando, né, com a sua visão, são as sincronicidades, né? As sincronicidades é que vão te mostrar as portas que realmente estão abertas, aquelas que você tem que ter mais paciência, né? De que forma agir, que contatos fazer, em que ambientes estar, né? E sempre sugerindo evolução, né? Esse movimento de navegação ele tem que estar sempre indo num caminho evolutivo, né? Ou seja, navegar é diferente de estar à deriva, né? Navegar, sim, você está sujeito às intempéries e às mudanças, né? Mas você não está à deriva, porque você sabe para onde você está indo, né? Por isso que o guerreiro está ali no desafio, né? Você está intrépido, você sabe para onde que é a caminhada, né? E ele está guiado aqui pelas pequenas mudanças, né? Eu sinto que o dragão ele tem essa nuance de pequenas mudanças, né? Pequenos hábitos, pequenas escolhas diárias que nutrem aquilo que você está fazendo, né? Ou seja, a guiança é essa, né? Assim, você está atento no que você está nutrindo, quais são as. E tudo baseado naquele desapego ali que é fundamental, né? Ou seja,
isso tudo está trabalhando um ser que está se renovando, né? Que está se, se recriando de dentro de si mesmo, né? Nós vamos chegar a isso mais adiante. Mas a forma da onda pelo espelho autoexistente é justamente a entrega do mundo te mostrando, assim, que você está no caminho certo, sabe? Te mostrando no reflexo das coisas que, tipo assim, olha, tem aí pequenas dicas, né, no seu dia a dia, nas pessoas que cruzam o seu caminho, nos ambientes, nos pequenos resultados, né, nos pequenos sucessos, nas pequenas glórias que aparecem no seu caminho, te mostrando que sim, que você está pondo em ordem as coisas, que você está realmente fazendo e também mostrando aquilo que precisa ser visto com mais cautela, que precisa ter mais dedicação, precisa ter mais foco, né? Aí vem a força da semente ali que está na onda análoga, trazendo essa força, né, de isso aqui precisa ter mais foco, você precisa perceber o que, que é preciso aqui, né? O que está florescendo aqui que não era para estar florescendo, ou o que está florescendo que te traz a resposta dos seus anseios, né? E esse espelho está guiado pelo mago que diz que isso é no agora, né? Você tem que estar atento o tempo todo, né? Assim, você tem que estar receptivo o tempo todo, em presença o tempo todo, para saber o que o encantamento da vida está te mostrando, né? O que uma palavra que alguém te diz, né? Uma história que te contam, um conteúdo com o qual você entra em contato, isso tudo tá dando indicativos, né? E aí no comando tem esse poder que é único, né? Que é um poder que muda tudo e que nos põe no comando e no centro de tudo, né? É interessante que a onda é a onda número 19 e o comando está aqui na tormenta, que é o selo número 19. E esse 19 ele inspira a realeza, né? E a realeza é você trazer de dentro de você um eu aperfeiçoado, né? Um eu que é a resultante do perfeito equilíbrio entre o seu lado masculino e o seu lado feminino, né? O perfeito equilíbrio entre as coisas, aquilo que te gerou e que te fez ser o que você é, mas que te dá insumo para que disso você próprio crie algo muito maior, né? Porque o seu pai e sua mãe, eles te dão as bases daquilo que você pode vir a ser. Mas o você vir a ser ou não depende de você mesmo, né? Depende do que você vai fazer com essas bases, né? Porque seu pai e sua mãe não vão estar eternamente segurando uma mão sua e a outra, né? Andando com você de mãos dadas. Não. Chega uma hora que eles te lançam e você não vai ser a resultante só do que eles eram. Não, você vai ser a resultante do que você fez daquilo, né? E aí tem essa força nesse comando de você trazer esse poder de autogeração e perceber que, tipo assim, tudo e todos estão sujeitos ao seu poder de autogeração, né? De você se transformar para transformar a tudo e a todos. E isso guiado pelo poder de meter as mãos mesmo e realizar, né? Tornar real, né? Ou seja, ter atitudes condizentes com aquilo que você está vendo, né? Com aquilo que você está criando, curar o que precisa ser curado o tempo todo, conhecer o que precisa ser conhecido o tempo todo, e isso faz com que o tempo todo você esteja autogerando e catalisando e gerando mais energia, né? E é essa geração de energia constante que faz você crescer, né? E aí a ordem vem por essa luz, né? Eu acho que essa ordem, ela fala de um lugar em que você encontra com Deus em você mesmo, né? O tempo todo, né? Esse lugar, ele traz ordem nesse processo, porque quando você está nesse processo de alçar novos voos, né? E de regenerar, e de desapegar, e de morrer para várias coisas, criar novas dinâmicas, autogerar, ver nos novos reflexos, criar novos hábitos, navegar e tudo, você corre dois riscos, né? Que é um de se apequenar e se contentar com pouco e falar assim, ah, não, mas espera, isso aqui é demais, sabe? Que é aquele desafio ali do guerreiro de tipo, vão vir o tempo todo coisas e pessoas e circunstâncias para falar, não, isso é demais para você.
Isso daí não é para você, isso daí é muito. Você está viajando, você está vendo, você está viajando muito alto, né? Está voando muito alto e tal. Esse é um risco. E o outro risco é você se deslumbrar, né? Se deslumbrar no sentido de tipo assim, ah, eu posso tudo, tal, e deixar de dar importância para coisas e pessoas que são fundamentais para impulsionar, né, esse voo, né? E que estão o tempo todo fomentando e que estão o tempo todo uns inspirando aos outros, né? E aí tem um lugar que bota ordem nisso tudo, que é lembrar que tudo e todos provém de uma mesma fonte, né? E essa fonte é a fonte verdadeira que na qual nós estamos conectados e para a qual nós estamos trabalhando para entregar algo, né? Que é esse sol, né? Nós vivemos ou pelo menos deveríamos viver uma vida solar, né? Um mito solar, né? E essas histórias todas inspiradoras da mitologia, elas são mitos solares, né? Inclusive o do próprio Ulisses aí na Odisseia, né? Ou seja, ele está o tempo todo olhando para o sol, né? Vislumbrando chegar àquele ser, né? E entregar aquilo tudo que ele adquiriu na jornada. E para isso é preciso não se cegar com o sol e tampouco se pôr abaixo do sol como se aquele sol não fosse você mesmo, né? Como se ele só te fosse uma inspiração eterna, né? E isso é uma linha tênue, mas é também um templo e um resguardo que bota ordem nessa jornada toda. Você saber que dentro de você, assim como no céu, existe um sol que está o tempo todo iluminando, né? E gerando mais vida e gerando esse fogo que arde. Até a própria, tanto esses mitos da mitologia são solares, que na própria Olimpíada, né, que vem do Olimpo, né, as Olimpíadas têm a tocha olímpica, que é um fogo que arde e nunca apaga, né? Ele arde incessantemente, constantemente e vai arder eternamente. Que ele fala desse sol, né? Desse mito solar. E então nós passamos aqui para o equilíbrio dessa jornada, logo após esse resguardo no sol, né? Essa renovação solar de botar ordem, né, de meditar, de encontrar dentro de si e na natureza essa motivação e essa inspiração, vem esse equilíbrio novamente pela essa nutrição, né, que é o que é você dia após dia, momento após momento, você se renovar pelos seus hábitos, se renovar pela sua nutrição, aquilo que te nutre e, e esse e está guiado por quê? Pelo novo, né? O caminhante é o novo, né? O caminhante é essa constante renovação, o se permitir constantemente renovar dentro e fora, né? Pelos espaços que você frequenta, pelos hábitos que você tem, pelos caminhos que você percorre, o quanto você está aberto ao novo, o quanto você está aberto a pisar em novas trilhas, a escutar novas histórias, e vigilante, porque dentro de você está acontecendo essa renovação, ou deveria estar acontecendo essa renovação o tempo todo, mas que se você não permite ter novos hábitos, não permite ter novas ideias, novos contatos, novos ambientes e tudo tal, você está sempre sendo o mesmo ser, né? Está sempre dando nascimento ao mesmo ser, né? E aí você começa a nascer para novos seres, né? E esses seres são infinitas possibilidades, né? E aí, logo em seguida, vem a integridade, né? Essa integridade justamente com essa comunicação, né? Tanto a comunicação que vem de dentro, de fora para dentro, né? Ou seja, a comunicação externa que você tem. E aí eu achei genial que você colocou, que é chegar nesse ponto e perceber, né? Peraí, mas eu passei por toda essa jornada e tudo. Mas agora o que eu falo, a maneira com que eu me comunico, os assuntos que me interessam, né? Que me regozijam e que fazem com que eu me conecte com pessoas e com ideias e com possibilidades e tudo, correspondem a esse novo ou continuam sendo, sabe assim, resquício daquilo ali que. Porque é isso que vai dizer, sabe? Na real, é aí que vai estar a comprovação, né? Você, por exemplo, você pode se encantar
uma seita, com uma pessoa, com uma situação, com uma ideia, sei lá. Mas se você começar a conviver, vai ser o que sai da boca daquela pessoa, daquelas pessoas, ou daquele ambiente, tudo, que vai realmente te mostrar, tipo assim, isso aí é verdade mesmo? Realmente isso está olhando e comunicando e criando o novo? Ou é só, sabe assim, é no verbo que tá tudo, sabe? Que comprova, sabe? Na real, é no verbo que comprova se o que está sendo dito é verdade ou não, entendeu? E aí o Espírito tá aí, né? O Espírito tá aí e tá guiado mais uma vez, lá está, por essas infinitas oportunidades e possibilidades que estão por detrás da ideia do morrer, né? Morrer na vida, né? Ou seja, o quanto você está disposto a morrer para aquelas coisas que você determinou que eram para sempre, sabe? E aí tá a chave, né? E aí você aqui passa um pente fino, né? Esse vento galáctico é um pente fino para um próximo processo, né? Que aqui acho que é a abertura para o que vai culminar na onda da estrela depois e num novo Tzolk'in, né? Mas aí a gente vem pro aqui, peraí, aqui é 200, 200, essa águia é 200 e quê? Águia? A águia magnética é 235, né? Sim, sim. É 242 aqui, né? Uhum. 242. É interessante, né? 242, né? É porque eu tive um insight de que o número tinha algum símbolo, né? Então eu fui buscar rápido porque eu senti que tinha algum símbolo nesse número. E se você for ver, ele tem dois de um lado, tem o 4 no meio e tem outros dois do outro lado, né? Ou seja, aqui você tem a oportunidade de alterar o curso das coisas, né? Assim, Ele de tá no dia do portal do 88. tá vendo? E É o 242 é 8 também, né? é. Então eu tive essa sensação. Eu nem tinha relacionado com isso, mas a verdade é que quando tem esse 4 no meio, o 4 fala do quaternário, né? O 4 fala tipo assim, e aí, como é que tá Pois. as bases do seu inferior, né? Do que toca a terra, né? Porque é aí que o espírito só se comunica realmente se esse quaternário estiver bem composto, né? Se estiver bem sedimentado, né? Senão não tem como, né? O espírito, porque sempre vai ter um- uma, uma das partes ali que vai estar capengando e vai atrapalhar essa comunicação, né? Então, por isso que esse 4 está no meio desse 2 e desse outro 2, né? E é interessante isso, né? Porque esse 2 que sai do outro lado é outro 2 já, né? Mas enfim, aí vem aqui pro pulso da onda, né? Que é a abundância, né? E esse aqui é a intenção. Peraí, que a Siri está aqui querendo interagir. Pronto. A intenção da, de chegar a essa abundância. E por que ela está desse outro lado, né? Porque a intenção de chegar à abundância, ela realmente só pode sugerir pelos sonhos e pela intuição. Real abundância, se ela for através desse desprendimento, né, da ganância, né? Que enquanto essa abundância ela estiver conectada com a ganância, ela é sempre um fragmento do que é a verdadeira abundância, sabe? Ela é uma abundância condicionada, né? Ou seja, essa abundância ela sempre vai te pedir algo em troca, enquanto ela for uma abundância ligada à ganância, né? E o que não permite, justamente por isso que está na integridade aqui esse pente fino do vento galáctico, porque não permite a comunicação do espírito, né? E que você realmente fale
e se comunique da forma correta, sugerindo essa visão, se ela tiver ligada a interesses escusos e muito egoístas, sabe? Porque o erro não está em ser individualista, né? O erro está em ser egoísta, né? Egoísta sugere quando você quer tudo para si, né? E não quer dizer que você não tenha que se priorizar e fazer por si, mas não tem como você querer tudo para si, né? É tipo como se aparecesse um gênio da lâmpada e você tivesse a hipótese de fazer um pedido e ao invés de pedir por toda a humanidade, você pedir só para você, né? Que sentido que isso faz, né? Imagina. E aí, essa abundância aqui no pulso, ela tá falando disso, né? De tipo, a sua intenção de abundância, qual é, né? E aí ela tá guiada por esse poder, né? Porque existe maior poder do que nós mesmos sermos capazes de adquirirmos essa consciência, né? E por consequência, alterarmos o curso de toda uma humanidade, nem que seja através só dos nossos filhos, sabe? Já é um grande impacto, sabe? Mas claro que quanto maior for o empenho, o trabalho, maior for a força de catalisação, a energia de autogeração gerada, mais, né? Se você joga sei lá, uma pedrinha minúscula na água, ela faz uma reverberaçãozinha assim, né? Agora, se você joga um meteoro, aquilo faz ondas e um tsunami, né? Então, você vê, né, o quanto você está empenhado, né? E é mais ou menos é a mesma analogia, né? Veio depois, mas é a mesma analogia. Uma pedrinha minúscula é você fazer o pedido para o gênio só para você, né? Então você joga uma pedrinha ali, tipo, vai gerar coisas boas para você, se calhar para seus filhos, para mais umas gerações que vêm ali depois, e tal. Agora, se você pede para toda a humanidade, você jogou um meteoro na água, né? E aí aquilo vai reverberar, se calhar, infinitamente, né? Então, daí aí manifesta a semente que vem, né? A semente, ela tem ela inspira um pouco. Ela é o análogo da águia porque ela inspira um pouco a terra, né? Porque a semente sem terra não é nada, né? Então ela traz de novo para a matéria, né? Ela fala assim, tá, beleza, agora fez tudo isso, e tal, agora foca, né? Foca no que é para ser feito. Então, qual semente, né, plantar para que tudo isso se torne real, né? Agora, a semente não precisa ser uma semente, né? Mas de uma em uma vai se fazendo uma sementeira e uma plantação e uma coisa gigantesca. E essa semente ela pede então, percebe então o que está propício para ser plantado, né? Percebe quais as terras que você tem acesso, quais delas são férteis para isso, quais são férteis para aquilo, porque a semente ela tem várias gradações, né? A semente pode ser uma ideia, pode ser uma semente realmente, pode ser um novo ser que você vai gerar, pode ser imensas, inúmeras coisas, né? E aí você precisa perceber onde você está, ter essa percepção, o que é que você está querendo criar, o que essa mente criativa está querendo, para perceber quais as sementes que você tem, quais as que você precisa adquirir e o que vai florescer, o que já floresceu, né, para que haja multiplicação, né? E aí essa multiplicação ela pode ser infinita, de acordo com o que foi feito aqui nos passos anteriores, né? Ou ela pode ser só uma coisinha tipo, consegui, eu queria era comer uma espiga de milho. Então, eu plantei uma semente de milho, agora tenho a espiga, pronto, vou comer a espiga e deixo essa plantação para lá. Ou então pode ser um milharal eterno, né, que se multiplica infinitas vezes e nunca acaba, né? E está guiado aqui pelas escolhas, né? Está aqui guiado pelo livre-arbítrio, está guiado por aquilo que você quer, de que forma você quer ver a influência dessa sua visão no mundo, né? Essa visão você quer que ela influencie uma pessoa, quer que influencie 10 pessoas, quer que influencie pessoas a perder de vista. O que você quer, né, com essa sua visão, né?
Ela guia essa sementeira por isso, né? Com essa sabedoria, né? Porque a sabedoria ela pode ser pouca ou pode ser muita, né? Não quer dizer que a sabedoria ela precisa ser gigante. Tem gente que tem pouca sabedoria, mas é sabedoria na mesma, né? E ela está guiando aqui o que, que vai ser feito dessa sementeira. E aí, isso tudo libera a força, né? Daí a força de viver na matéria, né? Porque esse voo dessa águia, embora ela sugira realmente um mental abstrato, uma coisa quase que espiritual, um voo acima, né, do bem e do mal, que é a realidade da matéria, né? Essa dualidade, essa polaridade. Esse voo ele não serve para você largar a mão da vida na Terra e falar assim, agora eu vou voar e vou criar no mundo superior. Não, isso tudo é feito para ser realizado aqui, né? Então, daí libera-se justamente um ser que anda com muito mais força, né? Com muito mais ímpeto, um ser quase que imparável, né? Não à toa que ele tem o poder oculto do guerreiro, né? Que nada pode parar, né? Que ele é intrépido e ele vai com inteligência, ele realiza, ele questiona e nada pode parar essa serpente espectral, né? Então essa serpente espectral ela é a liberação de algo muito grandioso, né? Um ser que tem uma força e um instinto para lidar com as coisas do mundo e da terra, que nada pode ameaçá-lo, né? É a liberação da sobrevivência. O que, que é sobreviver, né? A gente associou sobreviver a alguém que está em apuros e que precisa sobreviver. Mas na verdade não, sobreviver é você viver acima, né? É sobreviver, né? Ou seja, é você viver no nível acima dos outros, né? E não à toa que se você puser numa situação de perigo vários indivíduos, qual é o que sobrevive? É o que tem a capacidade de viver acima dos outros, né? E isso em motivação, porque se o cara ele é posto. Isso tem aquele. Agora me veio uma história que eu escutei recentemente, já escutei outras vezes, mas recentemente escutei novamente. Se eu não me engano, é aquele Franz Kafka, né? Que é o cara que sobreviveu ao campo de concentração, né? No nazismo e tudo, e depois virou uma grande referência e tudo. E o cara, tipo, ele sabia para aquilo que ele queria voltar, né? Então ele falou assim: não há hipótese disso daqui, por mais absurdo que sejam as condições que vão me colocar, não há hipótese disso daqui me deter aqui, não vai ser aqui que eu vou ficar, porque eu sei para onde que eu estou voltando. E a história do Ulisses vem de novo, né? Porque o Ulisses passa por tudo, um monte de companheiros dele que são, na leitura iniciática da coisa, são companheiros internos, né? São virtudes e defeitos dele próprio, mas que na história acaba, na alegoria, passa-se a companheiros como se fossem outros guerreiros, né, que estavam com ele, vão ficando pelo caminho, mas ele é o único que sempre sobrevive, sobrevive até o fim, até chegar sozinho de volta a Ítaca, né? Que é justamente essa. Ele era capaz de viver, ele tinha uma capacidade de viver de forma superior aos outros, né? Ou seja, ele era um verdadeiro sobrevivente, né? E nada era capaz de parar porque ele sabia para o que ele estava voltando, né? Ele sabia a terra que ele estava querendo voltar, a mulher para a qual ele estava querendo voltar, o filho para o qual ele estava querendo voltar, e isso era suficiente, né? Então você veja o que que essa águia está querendo buscar, né? Ela está querendo buscar a visão dessa ilha, dessa Ítaca, né? Aonde que está a minha Ítaca, né? Que é capaz de me fazer liberar esse poder de sobrevivência em que nada é capaz de me parar. Veja só. E aí ele coopera nada mais nada menos com o próprio laçador, né? Que ele coopera com um ser que não tem medo da morte, né? Um ser que se você falar assim, não, para você conquistar e a gente volta de novo para Ulisses, que é um dos primeiros desafios e mais importantes, que é quando ele está com o Cíclope, e com o Cíclope ele precisa se auto-batizar de ninguém para conseguir escapar do Cíclope, né? Ou seja, o maior monstro com o qual ele topou na jornada, ele precisa morrer para ele próprio, ou seja, ele precisa se tornar ninguém para conseguir escapar, né? E aí esse ser é isso que ele coopera com o mundo, né? Ele é um ser que é capaz de eu preciso morrer para essa minha versão para conseguir ter outras oportunidades e infinitas oportunidades, né?
E aí ele coopera com isso, mostrando para o mundo que existem infinitas oportunidades o tempo todo, que não existe limitação, nem na matéria e nem no espírito, né? Que tudo isso é uma grande ilusão e que é tudo igual. Se você pode imaginar, você pode vivenciar. E ponto, não existe. Se alguém conseguiu imaginar, é possível de realizar, né? E não à toa é possível de realizar. Ele está guiado aqui justamente pelos reflexos, pelos infinitos reflexos do mundo, né? Por essa visão infinita dos reflexos, por essa ordem infinita, ou seja, sempre há algo para ser mais ordenado, né? Há algo, aquela coisa dos fractais, né? Há uma ordem infinita nas coisas, né? Que nada pode parar e deter, né? E, e as infinitas realizações que são possíveis, né? Que dá vazão justamente para a transcendência da onda, que transcende por essa realização infinita, que é sempre há algo a realizar, sempre há algo a curar, sempre há algo a conhecer, e por isso há sempre algo a realizar, há Uhum. sempre algo a se fazer de maior, guiado por quê? Guiado pelo poder de saber que tudo é uma grande ilusão e que nós, se soubermos brincar, soubermos viver com o poder de regeneração que uma criança naturalmente tem, nós somos capazes de operar a maior magia, que é criar aquilo que a nossa mente for capaz de criar com essa visão elevada. Tudo é possível. Verdade. E aí, a seguir a isso, vai vir, precisamente como você colocou, o tempo vivido como arte, né? Uhum. A eterna e infinita beleza, eterna e infinita crescente beleza, harmonia e elegância, que são os arquétipos de perfeição de Deus, que, diferente do que imaginam, embora Deus seja único e imutável, mas para nós que somos eternos seres em expansão de consciência, sempre há um arquétipo de perfeição novo e superior àquele que a gente já alcançou. E é sobre isso que nós estamos aí voando para buscar essa visão. Exatamente. E, por consequência, para criar, né? Criar essa, essas possibilidades, né? De realização. E depois vamos sempre assim, ciclo em ciclo, Sim, sim. infinitamente, nesta criação. E- É, infinitamente até que esses arcanos se renovem, né? Para novas possibilidades, né? Porque é uma espiral, né? Não é um ciclo, né? Então é saber que essa teia, né? Essa matriz que nós temos através do Tzolk'in que está hoje em vigência, ela uma hora vai se renovar para um algo novo e superior, né? Mas hoje o trabalho que nós temos está ligado a essa leitura, a essas leituras, né? E mais do que isso, a esse poder de realização, né? Que nós temos e que só nos cabe a nós, né? Muito bom. É isso mesmo. É bem profunda. É porque é muito seguro, né? É muito seguro aceitar viver sob as nuvens, né? Ou seja, essa coisa do, do, do clima, né? Das estações, da previsão do tempo, esse tipo de coisa nos conforta no fundo, sabe? Você imagina olha o nome que isso tem, né? Eu acho que aqui em Portugal fala isso igual, né? Previsão do tempo, é assim que fala aqui também, né? Para É, meteorologia, né? é. Então você imagina, previsão do tempo. Do tempo. Tem como fazer uma previsão do tempo? Você vê como que as coisas são, né? É. Nós
E aí você vê que quanto mais previsível é o tempo, enquanto ele está relacionado com o clima, ou com as temperaturas, né, ou com as estações, ou com isso tudo, mais o ser humano tende a se sentir seguro. E quanto mais seguro o ser humano tende a se sentir, mais estático ele tende a ficar. Porque ele sabe, ah, não, vai estar frio, então eu vou ficar de tal jeito. Vai estar calor, então eu vou ficar de tal jeito. Ao invés dele se guiar por aquilo que o próprio momento sugere, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa águia, esse voo dessa águia magnética é precisamente ousar passar das nuvens, né? E conseguir enxergar o que está além das nuvens. Não à toa que quando chega na ordem da onda, ele chega no sol. Porque pode estar a tempestade que for, pode ter aqui um hecatombe. Por cima das nuvens está sempre o sol. Sim. Entendeu? E aí falta coragem, né? Para as pessoas viverem acima das nuvens, né? É, Porque viver acima das nuvens transcende a previsão do tempo, né? Ou seja, você passa a viver no tempo natural. hum, Você não está vivendo num tempo predito, né? exatamente. Ninguém está te predizendo o que vai vir, né? Porque quando te predizem o que virá, você perde as rédeas de criar o seu próprio futuro, né? Porque você já está vivendo sob a predição de alguém. Ah, Uhum. isso aqui vai acontecer daqui tal tempo. Por isso que é muito sensível o, o, o poder, a maneira com que se usa o poder da utopia, né? E da distopia, né? Porque quando você prediz alguma coisa, mesmo que seja em tom de ficção ou em tom de brincadeira, você está sugerindo um futuro para um monte de gente que está querendo viver sob as nuvens, né? Uhum. E aí essa predição pode condicionar as ações sabe assim, então por isso que é muito importante alimentar constantemente arquétipos de perfeição, né? Porque esses arquétipos, e era o que a mitologia fazia, né? Você criar heróis sugerem algo, heróis que têm vulnerabilidade, por exemplo, como Ulisses, né, que choram por saudade dos seus da sua pátria, dos seus entes queridos e que está sujeito a morrer em uma aventura, e isso tudo, você sugere um ser muito mais perfeito, mas que não está fora do nosso alcance alcançar aquele estado, entendeu? Esse era o poder da mitologia, né? Era Sim. e é, né? Mas na época em que foi criado, era a única maneira que havia, né? Hoje existe o cinema, existe inúmeras outras ferramentas para isso, né? E aí você vê, né, o poder que isso tem, né? As predições, né? Mas existe a capacidade e que não é para todos, né? Ou melhor, é para todos, porém normalmente não é para muitos ao mesmo tempo, de viver acima das nuvens, né? Uhum. E livre de predições, né? E aí é como diz, né? Você veja que até nesse ditado existe algo limitador, né? Que é o céu é o limite, né? Quando você põe o céu é o limite, você está falando do céu onde estão as nuvens, né? Porque quem vive acima das nuvens não tem limite, né? Nem o céu é o limite, na verdade. Não existe limite, né? Não, Para uma mente criativa. verdade. Beleza. Bem forte. Mas por isso é que a mente precisa de dar forma na matéria. Que ela está aqui no centro, no eixo. A, me- a Nascer. mente, a mente precisa estar receptiva, sabe? Uhum. A verdade é essa, sabe? O que te impede de estar receptivo, né? O que te impede de estar receptivo é achar que você já sabe, entendeu? Se você tiver na sua cabeça que tal coisa é de tal jeito, não tem como você estar receptivo, entendeu? Pois.
Por isso que o que abre para essa onda é o mago, né? Se você tiver em presença, receptivo, se você chegar nesse estado, é inevitável você realizar na matéria, entendeu? A gente pode ver aqui o que que empodera a mão, que é a realização. O que empodera a mão é justamente o mago. É essa receptividade, entendeu? Porque você realiza quando você está receptivo, entendeu? Uhum. É diferente de você, tipo assim, realizar tarefas, né? Realizar tarefas também é uma predição, tipo assim, eu tenho o objetivo tal, eu preciso realizar tal metas e tarefas para alcançar o objetivo tal. Isso é você estar vivendo sob uma predição. Outra coisa é você estar aqui, por exemplo, nós estamos aqui na live e de repente eu estou aqui e penso assim, o que eu deveria fazer é, sei lá, ir agora e sair, ir até andando até tal lugar para fazer tal coisa. E simplesmente ir lá e fazer, sabe? É diferente, entendeu? Mas para isso é um preparo, né? É justamente esse voo que a gente vai fazendo vez por vez, com toda essa jornada, com todos esses pormenores que nós colocamos aqui dos demais selos, para que a gente esteja cada vez mais capaz, né, de fazer isso. E o enlaçador vai estar sempre ali, né? Nos pedindo essa renovação. Né? Completamente. E a ação da mão. E a ação. A ação é a colheita, né? Na real, aqui a ação é o. Porque quando você realiza na matéria, aquilo, na verdade, é a colheita, né? Porque o plantio é a ideia, né? E aí ela germina e quando você mete as mãos e realiza, você está colhendo, né? Aí você está colhendo e com potencial de replantar, né? Claro. Porque senão o fruto, se você não colhe o fruto, ou ele cai, né? E vira subsídio para outra coisa, ou você desfruta dele, né? Uhum. E replanta conscientemente, né? Porque o fruto que cai não necessariamente ele vai virar outra árvore, né? Porque se aquela semente cai no pé da própria árvore, ela não vai virar outra árvore, porque ela não tem espaço para ela, né? Ela vai alimentar aquela outra árvore para que ela dê outros frutos e tal. Mas se você pega uma árvore e nunca colhe os frutos dela, ela para de dar frutos, né? Dá. Porque não é esse o objetivo dela, né? O objetivo dela não é ficar perdendo os frutos dela para ficar dando outros frutos diferentes, né? O objetivo dela é que peguem os frutos dela, desfrutem e plantem no lugar certo para que a espécie dela se multiplique infinitamente, né? E por consequência se aperfeiçoe, porque quando você planta a mesma semente num lugar e em outro, é outro tipo de fruto que vai dar, com outro sabor, com outras características, né? E pronto, não há ser com mais potencial de fazer isso do que o ser humano, né? A verdade é essa, né? Pois é verdade. Porque temos estas mãos Exatamente. para colher e colocar no outro lugar. E não só essas mãos, né? Porque nós temos essas mãos, porque nós temos o senso de abundância, a intuição de que existe uma infinita abundância, de que ela precisa ser estimulada, né, a vir a ser, porque nós temos o poder de autogeração, que é nós mesmos renovarmos as possibilidades, né, de evolução, né, através de nós, e porque nós temos uma visão e uma mente criativa, né? Porque as mãos e o polegar opositor, o gorila tem também, os macacos têm também, mas não tem esses outros fatores. E o poder de proliferar sementes e tudo, um pássaro também tem, mas também não tem esses outros fatores e não tem a mão. Né? O ser humano tem tudo isso. Né?
É isso. Muito bom. Acho que foi uma boa leitura. Acho que sim. Muitas pérolas. Acho que até vou ouvir outra vez. Mas é isso. Olha, não tenho assim mais nada para complementar. Acho que já Agora eu só quero ir jantar. sim. Com fome. Então vamos só encerrar e entregar. Agradecer este encontro. Vamos agradecer este momento. Estarmos aqui agora, receptivos a estas frequências do tempo natural. Agradecer termos escolhido, termos tido coragem de estarmos aqui agora, dando nascimento a este novo ser, momento a momento. Vamos agradecer tudo aquilo que foi canalizado, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pensado, verbalizado. Vamos entregar tudo isso ao coração e à mente da Terra, todas estas frequências de luz e som, para que estejam disponíveis a todos os seres que necessitem ou que estejam à procura desta informação para a sua jornada de evolução da consciência aqui na Terra, aqui e agora. E encerramos este encontro, esta leitura, com a saudação Maia. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Ayum Hunapku Eva Maia Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor. Gratidão, Lakesh. Guru. Gratidão, Barbarzinha. Uma boa onda para todos os que vão assistir e para nós. E uma Boa noite onda. tranquila. Tá? Também. Boa noite. Fica bem. Gratidão. Gratidão. Beijinho, boa noite.